Graça e paz, irmãos. Eu me chamo Maria Dalva e vou gravar esse vídeo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus e para a edificação de todos aqueles que tiver oportunidade de ver. Eu tenho algumas experiências sobrenaturais que não tem explicação, né? Nesse mundo visíveis aqui não tem explicação de coisas sobrenaturais, discernem espiritualmente. Só Deus mesmo que nos dá a graça de ter passado por essa experiência. No ano de 1976, eu moro aqui em Brasília, e no ano de 1976 me aconteceu uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu moro aqui em Brasília, como eu falei, eu morava aqui na quadra 707. Aí eu lembro que eu estava enferma, com gripe, muito gripada, muito ruim mesmo. E estava com um pouco de fome e pensei assim, não tinha ninguém lá que pudesse comprar alimento para mim, que eu pudesse pedir para comprar alimento. Então, do outro lado da pista tem o Sesc. E o Sesc, naquela época, se vinha uns bandejão, ainda serve ainda. Se vinha uns bandejão e todo dia fazia uma fila imensa, o pessoal almoçar lá. Aí eu dirigi para o Sesc, atravessei a pista e me dirigi ali para o Sesc para tomar posse desse bandejão para me alimentar. Quando eu estava quase chegando no guichê para comprar o alimento, eu desmaiei e apaguei mesmo, desliguei. As pessoas que estavam perto disseram que eu me debati muito. Nisso aí que meu espírito estava saindo do corpo, eu percebi tudo que estava acontecendo ali ao redor. Eu vi que a minha bolsa foi entregue ao moço da guarita, né, do caixa, que ele tinha ficado com minha bolsa. E gente, é uma coisa assim muito rápida. As coisas espirituais, eu tenho muita dificuldade de falar, porque é uma coisa assim muito difícil. Eu sei que o meu espírito saiu do meu corpo. E nesse momento que o espírito saiu do corpo, é a primeira vez que eu tive essa experiência. Quando o espírito foi saindo do corpo, eu senti que ele estava entrando num lugar. Gente, é um gozo, é uma alegria tão tremenda, tão uma coisa, não dá para explicar. O meu espírito saía do corpo, ele adentrava um local que você ali, eu falo você, não dá para explicar, não é gente, não é. Você vai entrando num local e quem está lá vem te receber. Mas é uma alegria, você é contagiado de uma alegria tão imensa, tão grande, que não dá para explicar. Você só sabe que você é um lugar de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade. Aqueles que estão lá, eles vêm te receber. No momento que você vai entrando, no momento que eu ia entrando ali, ia milhares entrando igual a mim. E Deus nos mostra alguma experiência que nós temos quando era criança para mostrar algumas coisas espirituais, né? Aquela experiência que você tem em sua infância. Naquele momento ali, Deus te mostra, faz você, sua mente, voltar lá e lembrar de algumas coisas para você entender um pouco o que você sentia naquele momento. Você está entrando numa coisa desconhecida, num mundo desconhecido. Então você precisa o quê? Se ater de coisas visíveis, de coisas que você passou na sua vida para você entender. E quando eu era criança, a gente morava em Minas e a gente ia buscar água no rio. Buscava água no Rio Verde. Buscava lata d'água na cabeça mesmo. Então, quando a gente ia buscar água, ali mesmo a gente tomava banho, pegava água e ia para casa. Então, quando a gente ia para o rio, a gente costumava levar um saquinho de farelo de milho para levar para as piabinhas. A gente gostava, coisa de criança, de lançar aqueles farelos na água para ver as piabinhas se alimentando.
E é uma coisa impressionante. Quem teve essa experiência que eu estou falando sabe do que eu estou falando. Quando você joga algumas coisas pro peixinho, que joga o farelo, você só vê tipo um raio de luz. Eles faz aquela bolinha no meio, uma coisa muito rápida mesmo. E para se alimentar daquele farelo. Não sei de onde sai tanto piabinha. Quando você lança uma pedrinha, eles é igual um raio de luz, não tem explicação. Eu tô falando nisso para lembrar do que me aconteceu quando eu estava entrando naquele lugar glorioso. Aqueles que estão lá, não sei se eu digo espírito ou o quê, os seres que estão lá, só sei que você é contagiado por uma alegria tão grande, uma alegria tão imensa. E aqueles que estão lá vão te receber. Aí eu comecei, é tipo assim, você não pergunta nada para ninguém. Você só de olhar e querer saber, no teu coração já vem a resposta. Eu comecei a sobrevoar uma grama verdinha e flores, aquelas coisas mais lindas. E você sabia, tinha consciência que ali não tinha nenhum inseto, né? Que tem certos insetos que a gente tem medo. E naquele local que eu estava, eu tinha certeza que ali não tinha nenhum inseto para me aborrecer. E é um gozo tão grande, é uma alegria tão imensa que tem no seu coração. Você vai tipo andando tipo vento, você está onde você quer estar. Você não pergunta nada verbalmente para ninguém. Você ali onisciente, sabe de tudo. E você é consciente também de que o mundo está acontecendo lá embaixo. Que é na parte de cima que você está e que lá embaixo está acontecendo o mundo. Eu não quero ficar muito longo esse vídeo, portanto eu quero resumir na parte mais essencial. Eu sei que quando eu estava ali, o Senhor fez me mostrar uma experiência aqui terrena. Ele mostrava as coisas aqui. É uma coisa assim muito rápida, gente. Eu não sei se eu vou te falar quanto tempo, se foi 20 minutos, 15 minutos, 5, 10, eu não sei. O tempo relativo aqui a esse mundo e o espiritual é bem diferente. Eu não sei quanto tempo. Eu sei que o Senhor me mostrou de um episódio que acontecia comigo quando eu dirigia para o trabalho. Aqui em Brasília tinha uma loja chamada, em 1976, eu não sei quando fechou, hoje já não existe mais, ali na W3. Sei que é uma loja muito grande que ela alcançava uma quadra inteirinha, Slaviero. E é uma loja muito bonita. Na vitrine tinha carros, helicópteros, manequim, moto e tanta coisas lindas assim que enche nossos olhos, né? A vitrine é para isso, para encher os nossos olhos, e eu ficava extasiada. Eu trabalhava num banco aqui no setor comercial e eu deslocava um pouco mais cedo para poder ficar olhando aquelas vitrines, né? Coisa eu ficava assim extasiada, maravilhada com aquela vitrine. Eu ia mais cedo para olhar. E no momento que eu estava nessa experiência pós-morte, eu lembrei que aquilo que enchia meu coração de gozo, aquela vitrine que eu gostava de ver, aquilo não passava de um jornal, aquele jornal velho, amassado e jogado no lixo. Foi assim, aquilo que me passou na mente. Isso aqui, em comparação àquilo que você gosta de ver lá, aquilo lá é um jornal amassado e jogado numa lata de lixo. Eu sei que quando eu retornei a esse mundo, que eu vi que meu espírito tinha voltado ao corpo, eu cerrei os olhos, eu não queria voltar aqui mais de jeito nenhum. Naquele momento eu senti, se eu fosse a pessoa mais rica do mundo, que tivesse toda a riqueza desse planeta, e eu pudesse comprar aquilo ali para não mais retornar a esse mundo, comprar a minha estada ali, a minha entrada ali, para não retornar mais a esse mundo, que eu faria isso. Que eu venderia tudo meus bens, pagava tudo para ficar onde eu estava.
É um gozo, como eu falo para vocês, não tem assim explicação para você, assim, de maneira que quem não passou por essa experiência, você passa essa experiência para alguém, de tudo que você viu ali. E eu não queria mais retornar. Eu passei, quando eu retornei, que aconteceu tudo isso, eu almocei, fui para casa. E ali eu ficava deitada horas e horas, trancando meus olhos e não acreditava que eu tinha retornado aqui. Eu fiquei tipo uns 3 dias, passei o tempo todo já quase deitada e recusava-se abrir os olhos. Eu queria retornar para aquele local, trancava os olhos, cerrava e queria voltar para ali, porque foi uma coisa tremenda. Está escrito na palavra de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por palavra não dá para explicar. É uma coisa assim maravilhosa e tremenda. Eu sei que quando eu comecei a vida normal, que eu voltei a trabalhar, era uma coisa automática. Quando eu vinha na avenida, que chegava na quadra da Slaviero, era automático. O meu espírito não queria olhar para aquela vitrina. Automaticamente, meus olhos viravam para o outro lado. Eu não queria olhar mais para aquele local. Eu passei uns 6 meses sem conseguir olhar para aquela vitrine. Não conseguia. Na hora que eu adentrava a quadra, que estava em frente, eu virava o rosto para o outro lado. Não conseguia olhar. Então, Deus faz com que nós conhecemos essas coisas para poder você ter experiência e passar para as pessoas. Então, na palavra de Deus está escrito lá no Romanos, em 1 Romanos 19:28. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nenhum homem pode se desculpar de que não amou a Deus e não conheceu a Deus, porque ninguém pregou, porque Deus, desde a criação do mundo, Ele criou o céu, a lua, as estrelas, toda a natureza, e Ele fez isso para que o homem pudesse enxergar que existe um Criador. Um Criador. Deus não quer, Deus é um Pai amado e Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Vamos procurar conhecer mais o Senhor.